Em 2003, o lendário Shigeru Miyamoto concedeu uma entrevista para a clássica Super Play Magazine e confirmou que todo jogo da franquia The Legend of Zelda conta uma nova história, mas nunca deixa de seguir um documento cheio de diretrizes que explicam como os games da série se relacionam. Daí, em 2010, o produtor Eiji Aonuma revelou que esse documento era confidencial e apenas alguns indivíduos tinham acesso a todas as informações contidas nele. Com isso, por um bom tempo, os fãs da lendária franquia só puderam especular sobre a sequência correta das aventuras. No entanto, em 2011, um livro chamado Hyrule Historia foi publicado e finalmente apresentou a verdadeira linha cronológica da série, apontando para 3 linhas de tempo distintas. Depois, em 2017, o livro The Legend of Zelda Breath of the Wild Creating a Champion surgiu para atualizar todas as informações. Sabendo disso, o The Game Times resolveu analisar as fontes com vistas a ter uma base para explicar a cronologia oficial da franquia e chamar a atenção para alguns pontos que ainda estão meio nebulosos. Portanto, se você quer finalmente entender por que o herói Link parece imortal e em qual sequência você deve curtir os games da série The Legend of Zelda, é bom se ajeitar na poltrona e ficar comigo até o fim. Como todos os fãs de The Legend of Zelda bem sabem, o primeiro jogo da franquia foi lançado em 1986 para o saudoso Nintendinho. Essa aventura foi produzida por Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka e acabou se tornando uma grande referência para a indústria de jogos eletrônicos. Porém, apesar de essa ter sido a primeira vez em que o herói Link deu as caras no mundo gamer, ela não é, nem de longe, a primeira história na cronologia da franquia. Então comecemos este vídeo entendendo que a cronologia da série tem início com o jogo Skyward Sword, que foi lançado em 2011. Logo irei falar mais sobre esse jogo, mas o importante agora é entender que ele é a primeira das jornadas épicas do Link e o prólogo das histórias dos games Minish Cap, Force Sword e Ocarina of Time. E é a partir do lendário Ocarina of Time, de 1998, que as coisas começam a ficar complicadas. Afinal, a cronologia oficial revela que há 2 desfechos distintos para a aventura e cada um deles dá origem a 3 timelines. Na timeline conhecida como Fallen Hero, ou linha do tempo do herói caído, Link é derrotado pelo vilão Ganon, que acaba se transformando no Rei Demônio. Logicamente, essa é a vertente mais sombria de toda a história. Na timeline conhecida como Child's Timeline, ou linha do tempo criança, Link derrota o vilão Ganon e a princesa Zelda o envia de volta no tempo, com a missão de evitar a ascensão do terrível Rei Demônio e todo o estrago causado por ele. Por fim, na timeline conhecida como Adult Timeline, ou linha do tempo adulta, Link é enviado de volta ao passado, mas ele desaparece no meio do processo e sua ausência acaba forçando os deuses a lançar Ganon e Hyrule no fundo do oceano. Com base nessas informações, a gente já pode até resolver uma dúvida que normalmente atormenta aqueles que não se aprofundaram na história da série. E essa dúvida é por que o Link não envelhece? E a resposta é simples, não existe apenas um Link. Pois é, as muitas versões do Link não são a mesma pessoa. Não à toa, em alguns casos ele aparece como uma criança, em outros como um adolescente e até como um adulto. Aliás, a própria princesa Zelda também reencarna várias vezes ao longo da história. Bem, voltando à cronologia, após as 3 timelines que eu citei, a história continua nos excelentes Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. E nesse ponto são as explicações dadas no livro The Legend of Zelda Breath of the Wild Creating a Champion, de 2017, que nos ajudam a entender melhor as coisas. Isto é, o livro se refere a tudo o que vem antes do Breath of the Wild como uma época de mitos e lendas, em que a história pode ou não ter acontecido há mais de 10 mil anos. Então, só para resumir a coisa toda, temos 4 games que apresentam a primeira parte da história e o desfecho do Ocarina of Time dá vida a 3 linhas do tempo. Na linha do tempo do herói derrotado temos 7 jogos, na linha do tempo criança temos 3 jogos e na linha do tempo adulta temos 3 jogos também. Daí, cerca de 10 mil anos após todos os eventos dessas 3 linhas de tempo, eventos esses que já caíram no grupo dos mitos e das lendas, temos mais 2 jogos, que são as 2 aventuras mais recentes. Com base nisso, a gente pode começar a se aprofundar na história, já seguindo a sequência correta. Como eu já destaquei, The Legend of Zelda Skyward Sword, de 2011, é o primeiro game na cronologia oficial da franquia. No jogo descobrimos que a princesa Zelda é a encarnação da deusa Hylia, que é a protetora do mundo e do artefato conhecido como Triforce. Além disso, o jogo nos apresenta o personagem Link, que é a encarnação de um herói lendário, que mais tarde viria a ser conhecido como o Herói do Tempo. E sim, o vilão Demise é aquele que, após ser derrotado no fim do game, acaba se transformando em uma espécie de versão inicial do terrível Ganon. Enfim,
Enfim, após os eventos do Skyward Sword, muitos anos se passam e chegamos ao ótimo The Legend of Zelda The Minish Cap, de 2004. Nessa aventura, o feiticeiro Vaati decide usar os poderes divinos presos dentro da princesa Zelda para consumar seus planos nefastos. Como não poderia deixar de ser, Link surge para salvar o dia, mas ele só consegue selar o feiticeiro. Por conta disso, muitas gerações depois, o vilão acaba voltando para perturbar a paz. Em seu retorno, ele sequestra a princesa Zelda da época e tenta se casar com ela, dando início aos eventos do The Legend of Zelda Four Swords, que foi lançado em 2002. Nesse game, Link é dividido em 4 versões distintas por conta do poder da chamada Four Sword. Logicamente, essa divisão garantiu a introdução de uma experiência multiplayer bem interessante. No fim das contas, Vaati acaba sendo derrotado mais uma vez, Link recupera sua forma original e Hyrule acaba ficando em paz por mais algum tempo. Eras depois, de acordo com o livro Hyrule Historia, o reino de Hyrule começou a sofrer com uma guerra civil que se arrastou por muitos anos. O contexto não é nada animador e finalmente o vilão Ganon é apresentado. Obviamente, novas encarnações do Link e da Zelda surgem para comandar as ações. Assim, temos a chance de acompanhar a épica história do lendário The Legend of Zelda Ocarina of Time, de 1998. Esse jogo, que é considerado por muitos como o melhor de todos os tempos, é o responsável por introduzir as ideias de viagem no tempo na história da franquia. E como todos sabemos, sempre que o passado, o presente e o futuro se misturam, as coisas ficam complicadas. Nesse caso, a confusão surge pois há 2 desfechos distintos para a aventura e eles geram as 3 timelines que eu citei agora há pouco. Então, a partir deste ponto, peço que preste bastante atenção, pois vamos desbravar cada uma das linhas de tempo oficiais, começando pelo lado mais sombrio da história. Um dos possíveis desfechos para os eventos do Ocarina of Time considera a hipótese de o nosso herói Link ser derrotado pelo vilão Ganon. Pior ainda, o terrível antagonista consegue obter as 3 partes do artefato Triforce e se transforma no Rei Demônio. Contudo, a alegria do malfeitor não durou muito, pois ele e o artefato acabaram sendo transportados para dentro do Reino Sagrado, o que evitou que o mundo fosse dominado e muito provavelmente transformado em um verdadeiro inferno. Ainda assim, as coisas não ficaram totalmente boas. Hyrule estava em paz, sim, mas as pessoas começaram a ouvir rumores sobre a presença do artefato Triforce no Reino Sagrado, e a ganância as fez começar a procurar por ele. Nas buscas, os gananciosos acabaram percebendo, de forma tardia, que o Reino Sagrado tinha sido corrompido pelos poderes do vilão Ganon, e todos foram transformados em monstros e passaram a fazer parte de um exército que tentaria dominar Hyrule. Novamente, Ganon não conseguiu obter sucesso em sua empreitada e acabou sendo trancado no Reino Sagrado mais uma vez. Muitos séculos depois, Link voltou a reencarnar, e aí temos a chance de curtir a história do clássico The Legend of Zelda A Link to the Past, de 1991. Ao longo desse game, lutamos contra as forças de um feiticeiro chamado Aghanim, que matou o rei de Hyrule, aprisionou a princesa Zelda e começou a fazer seus preparativos para promover o retorno do terrível Ganon. Fazendo uso dos poderes da Master Sword, Link acaba vencendo o clássico antagonista mais uma vez e o artefato Triforce volta ao seu devido lugar, sob a tutela dos soberanos de Hyrule. Pouco tempo depois, o mesmo Link, assim parece, está retornando de uma viagem e seu barco acaba sendo tragado pelo mar. O herói desperta em uma ilha misteriosa e temos o início dos eventos do The Legend of Zelda Link's Awakening, de 1993, que é outro grande clássico do Super Nintendo. E o interessante desse jogo é que quase tudo funciona como uma espécie de sonho, que força o nosso herói a fazer de tudo para despertar o chamado Peixe do Vento com o apoio de instrumentos musicais mágicos. Ao concluir a missão, no entanto, essa versão do Link não volta a ser citada nas histórias. De qualquer forma, as aventuras que ficam posicionadas logo após o Link's Awakening na cronologia oficial são os ótimos The Legend of Zelda Oracle of Seasons e Oracle of Ages, que foram lançados em 2001 e brilharam no Game Boy Color. Essas duas aventuras têm mais ou menos a mesma premissa básica, ou seja, no Seasons, Dean, uma das 3 deusas de Hyrule, é sequestrada por um vilão chamado Onox. No Ages, também temos um sequestro, mas é a deusa Nayru que acaba sendo capturada e o vilão se chama Veran. Antes do fim dessas duas histórias, Link ainda tem que encarar uma batalha contra uma versão diferenciada do vilão Ganon, e sua vitória garante a paz nos reinos protegidos pelas deusas. Detalhe, entre esses games e o próximo, na timeline do herói caído, o artefato Triforce acaba sendo dividido. Uma parte fica com o Ganon e as outras duas ficam perdidas, sendo que as lendas sugerem que o Triforce da coragem está escondido no coração do herói eterno. Séculos depois, uma espécie de versão espelhada do reino de Hyrule, que foi batizada como Lorule, aparece e funciona como um dos planos de fundo do ótimo The Legend of Zelda A Link Between Worlds, de 2013. A história desse título também conta com um feiticeiro que está tentando reviver o vilão
Ganon. Esse vilão faz uso de uma curiosa magia que transforma tudo em pinturas, mas Link e Zelda conseguem superar todas as adversidades e restauram o artefato Triforce mais uma vez. Apenas alguns anos depois, o mesmo Link deixa o reino de Hyrule para trás e vai se aventurar em um reino conhecido como Hytopia, dando início às aventuras do divertido The Legend of Zelda Triforce Heroes, de 2015. Esse jogo conta a história de uma princesa chamada Styla e tem uma bruxa chamada Lady Maud como a principal antagonista. Além disso, Link acaba encontrando companheiros que se parecem muito com ele e o ajudam a salvar o dia mais uma vez. Bem, mais alguns séculos se passam e temos uma espécie de preparação histórica para os eventos dos próximos dois games. De modo geral, o rei de Hyrule divide o Triforce novamente. Ele fica com a parte da força, dá a parte da sabedoria para a princesa Zelda e envia a parte da coragem para encontrar um proprietário digno, que acaba sendo mais uma versão do Link. Aí sim, nós finalmente chegamos ao primeiro jogo da franquia, que foi lançado em 1986. Isso mesmo, todas as histórias da linha do tempo do herói caído apontam para o clássico The Legend of Zelda, cuja história tem o vilão Ganon tentando invadir Hyrule e sendo impedido por Link. A sequência direta dessa aventura, intitulada Zelda 2 The Adventure of Link, foi lançada em 1987 e foca em eventos que aconteceram 6 anos após a história do primeiro jogo. E a premissa básica é praticamente a mesma, só que os adversários são alguns Minions do Ganon. Ao fim das batalhas que rolam nesse game, Link consegue restaurar o artefato Triforce mais uma vez e quebra uma maldição que colocou a princesa Zelda em um estado de sono profundo. Assim, a paz retorna ao reino de Hyrule e temos um ponto final para a linha do tempo do herói caído. Como já sabemos, ao fim da história do The Legend of Zelda The Ocarina of Time, dois desfechos acabaram criando 3 timelines distintas. No primeiro desfecho, Link é derrotado pelo vilão Ganon e a linha do tempo do herói caído, que acabamos de explorar, é iniciada. No outro desfecho, temos a vitória do herói, que acaba dando origem a 2 timelines, a linha do tempo criança e a linha do tempo adulta. Nesse caso, comecemos pela linha do tempo criança. Nesse ramo da história, logo após a vitória do Link sobre o vilão Ganon, a princesa Zelda decide enviar o herói de volta no tempo, com vistas a alertar os membros da família real sobre a futura traição do Ganondorf. Desse modo, ele conseguiria evitar todas as tragédias que aconteceram entre o Skyward Sword e o Ocarina of Time. E essa timeline começa com The Legend of Zelda Majora's Mask, que foi lançado no ano 2000 e acabou se tornando um clássico cult. Aliás, esse jogo tem uma pegada bem mais sombria para os padrões da série e apresenta uma história que se passa em um mundo paralelo chamado Termina. A aventura tem o Skull Kid como vilão e a máscara de Majora influencia a mente desse antagonista de uma forma não muito agradável, o que o faz ter a brilhante ideia de jogar a lua sobre o mundo de Termina. Após evitar a grande calamidade que esse plano poderia causar, Link deixa Termina para trás e dá continuidade à sua procura por uma fada chamada Navi. E o curioso é que a gente não descobre o que aconteceu com essa versão do Link, pois o personagem morre e se torna o espírito do herói, que aparece no jogo que dá continuidade à história na ordem cronológica oficial, ou seja, o The Legend of Zelda Twilight Princess de 2006. Nesse game, que brilhou no GameCube e no Nintendo Wii, temos uma nova versão do Link ajudando a princesa Midna a libertar Hyrule e seu próprio reino, já que ambos os locais foram conquistados por um malfeitor chamado Zant, a mando do terrível Ganon. Após os eventos de proporções épicas, Link, que dominou a Master Sword e treinou com o espírito do herói do Ocarina of Time e do Majora's Mask, acabou ficando frente a frente com o terrível antagonista da série mais uma vez e venceu a batalha. Infelizmente, a princesa Midna resolveu selar a entrada para o seu reino e não tivemos mais notícias dela. Centenas de anos depois, o povo de Hyrule voltou a ficar em paz com a tribo Gerudo, à qual o Ganondorf pertence, e as coisas pareceram correr bem por um tempo, mas uma nova versão do vilão surge e decide libertar o terrível feiticeiro Vaati, dando início aos eventos do The Legend of Zelda Four Swords Adventures, de 2004. Mais uma vez, o herói Link acaba sendo dividido em 4 versões distintas que unem forças para encarar adversários formidáveis. Ao fim da história, Vaati finalmente é destruído e Ganon é selado junto com a Four Sword, o que coloca um ponto final na linha do tempo criança. No início da linha do tempo criança, a princesa Zelda enviou o Link do Ocarina of Time para o passado com o intuito de dar a ele a chance de reescrever a história e evitar todas as tragédias causadas por Ganondorf. E a linha do tempo adulta começa da mesma forma, só que algo dá errado na viagem temporal e o herói do tempo deixa de existir. Assim a gente entra em uma época conhecida como a Era Sem um Herói. Nessa era, Ganon consegue se libertar do selo que o prendia no Reino Sagrado e usa o Triforce do poder para levar a escuridão até Hyrule. Desesperado, o rei Daphnes
Norrannsen Hyrule e seu povo decidem apelar para os deuses. Porém, a solução dos deuses não foi muito interessante, isto é, eles enviaram um grande dilúvio para selar Hyrule junto com o vilão Ganon no fundo do oceano. Antes de tomarem essa decisão, claro, os deuses selecionaram alguns indivíduos e os levaram até as montanhas, pois eles seriam os responsáveis pela criação do novo mundo. Séculos depois, já na Era do Grande Mar, ou seja, com o mundo tomado pela água, Ganon consegue escapar da sua prisão subaquática e começa a mexer os pauzinhos para sequestrar a nova encarnação da princesa Zelda, chamada Tetra. Contudo, dessa vez, um novo Link dá as caras e temos as aventuras que marcam o ótimo The Legend of Zelda The Wind Waker, de 2002. Essa aventura leva o Link a desbravar os mares de um mundo caótico e ele acaba encontrando a Master Sword mais uma vez. E claro, Zelda e ele acabam sendo forçados a encarar Ganon e a vitória vai para o lado do bem novamente. Com a paz restaurada, Zelda volta a ser Tetra e aceita o convite do herói para embarcar em uma jornada pelos mares a fim de tentar encontrar um novo continente. E a continuação dessa jornada acontece no The Legend of Zelda Phantom Hourglass, de 2007. Os eventos desse game se passam poucos meses após a história do The Wind Waker e as coisas ficam complicadas quando Tetra embarca em um navio fantasma e Link acaba caindo no oceano. Algum tempo depois ele descobre que sua companheira foi transformada em pedra por uma criatura maléfica chamada Bellum e começa a trabalhar em uma solução para o problema. Ao fim de tudo, Link consegue criar uma espada especial e a usa para derrotar o inimigo e trazer Tetra de volta à vida. Após esses eventos, a dupla retoma a busca por um novo continente. E sim, a Terra Prometida foi encontrada e Tetra batizou o local como Nova Hyrule. Em seu novo lar, Link e sua companheira viveram uma vida pacífica e cerca de 1000 anos se passaram. Na nova era, entramos na história contada pelo excelente The Legend of Zelda Spirit Tracks, de 2009. Nesse game, a nova Hyrule começou a dar sinais de decadência e a princesa Zelda, herdeira da lendária Tetra, conta com o apoio de outra versão do Link. Dessa vez, ele é um engenheiro do reino. Por conta de inúmeros eventos e das ações de malfeitores que tentam reviver um demônio, Zelda tem seu espírito separado do corpo e isso dá a ela a oportunidade de ter um papel mais ativo na história. Depois de algumas batalhas, ela volta ao normal e Nova Hyrule fica em paz novamente. Com isso, temos o fim da linha do tempo adulta. Colocando a cronologia em uma única linha do tempo mais uma vez, temos o The Legend of Zelda Breath of the Wild, de 2017. Esse game foi apontado como o GOT do seu ano de lançamento e acabou definindo as bases para um futuro que tem tudo para ser brilhante para a franquia. E o curioso é que o jogo se passa cerca de 10.000 anos após todos os eventos dos títulos anteriores, cujas histórias passaram a ser consideradas como mitos e lendas. Em outras palavras, na época em que os eventos do Breath of the Wild acontecem, ninguém sabe o que aconteceu de fato no passado distante, mas há um Ganon causando problemas e há um Link para enfrentar o mal. Cabe ressaltar que o Link do Breath of the Wild desperta após um longo período de um sono induzido, sem vestígios das memórias relacionadas com o chamado Calamity Ganon, mas logo as coisas começam a se encaixar e ele parte em uma nova jornada para salvar Hyrule. Assim, após uma batalha complicada contra um antagonista que nunca para de retornar para causar o caos, Link e Zelda começam a reconstruir Hyrule, até que uma estranha doença surge para afetar o povo do reino, dando início aos eventos do The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, de 2023. Por ser uma sequência direta do Breath of the Wild, temos o mesmo Link e a mesma Zelda do jogo anterior, e ambos embarcam em uma jornada para desvendar o segredo por trás da substância chamada Gloom. Daí temos mais algumas viagens no tempo e novas ações ardilosas do Ganon, que acaba se transformando em um dragão demônio. Na luta final, Link vence mais uma vez e o herói volta a se encontrar com sua eterna companheira, que promete dedicar a sua vida a manter a paz eterna no reino de Hyrule. E as coisas devem continuar assim até o Ganon ou outros malfeitores decidirem agitar as coisas novamente. Como você pode perceber, a cronologia oficial da franquia The Legend of Zelda não segue a ordem em que os jogos foram lançados e até deixa alguma margem para outras interpretações, o que também gera muitas confusões. Além disso, a solução encontrada pelos devs para posicionar os eventos do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom deixa o caminho livre para novas histórias do passado serem introduzidas sem afetar o que já aconteceu ou ainda vai acontecer. Lembrando que Shigeru Miyamoto já revelou que as relações entre as histórias dos jogos são levadas em consideração, mas ele prefere focar em deixar cada aventura única, dando uma ênfase maior aos desafios e ao tipo de experiência. Ou seja, no fim das contas, a história acontece em segundo plano. De todo modo, parece certo que Link, Zelda e o terrível, para não dizer chato, Ganon, vão acabar voltando em algum momento, a fim de proporcionar mais algumas épicas horas de gameplay para os players. E assim chegamos ao fim de mais uma bela história. Para arrematar, eu pergunto, após ter conferido como as linhas do tempo de The Legend of Zelda funcionam, você ficou com vontade de encarar a história na ordem oficial, começando com o Skyward Sword e finalizando com Tears of the Kingdom?